Fala galera, tudo bem? O Manchester City foi campeão da Copa da Liga Inglesa. É verdade que não é o título mais esperado ou mais comemorado, mas é um título, e é um título que entra para essa lista da era Guardiola no Manchester City. E foi um jogo que merece também uma avaliação. A gente pode falar um pouco usando o campinho também, falar um pouco sobre o cenário da partida. Acho até que foi uma final sem graça. Sem graça sempre entre aspas, né? Mas estou falando no sentido de competição. Porque, como eu até coloquei em destaque na imagem ali da chamada do jogo, do vídeo, para mim foi uma final de um time só, se a gente quiser tratar. Geralmente se fala muito do jogo de um time só, quando um time é muito superior, e isso numa final acaba chamando ainda mais atenção, né? Então o Tottenham, ainda mais pro Tottenham que a necessidade de uma Copa, de um título, de uma taça é muito maior do que pro City, se a gente for falar na busca por troféu mesmo, por forma de levantar título e de também criar um pouco essa mentalidade, se habituar a ganhar competições. É evidente que para o Tottenham, diante do jejum, é importante ganhar um título desse, muito mais do que seria para o City. Mas em nenhum momento do jogo o Tottenham deu a menor sensação de que teria chance de brigar pela partida. O que é mais curioso disso tudo é que o City tenha sido amplamente superior, mas que o gol só tenha saído ali já depois dos 80 minutos de jogo na bola parada, o que acaba sendo também uma grande ironia, porque mostra que apesar de uma ampla superioridade, de um controle absoluto, de um domínio total, o Manchester City também não conseguiu transformar isso em gols, em placar. Porque não seria nenhum absurdo se o City tivesse feito 3-0 com meia hora de jogo e depois tivesse administrado. E a sensação do jogo talvez fosse parecida, porque a sensação ao longo de toda a partida, mesmo com 0-0 no placar até 80 e pouquinho, e depois 1-0, a sensação era de que o City tinha um domínio e de que o Tottenham nada conseguiria fazer. Então acaba sendo curioso porque o placar não dá a dimensão da diferença que foi vista dentro de campo. E se a gente for olhar para o campinho, para falar um pouco das estratégias também, de um lado, a novidade principal é o Ryan Mason, né, assumindo nesse momento da temporada no Tottenham, então não dá para tratar ainda o início de trabalho dele como qualquer tipo de padrão, por enquanto. É muito cedo, é muito precoce, até chamou a atenção que o Tottenham tenha demitido o Mourinho na semana, né, pré-final de Copa da Liga, ainda mais entendendo que representaria um título de Copa nesse momento para o Tottenham. E, do outro lado, um City com algumas modificações em relação ao que a gente pode tratar como o time base, o time ideal hoje em dia, mas no momento também de definição de Champions. Então é interessante ver o que pode ser tirado desse jogo, pensando no confronto de semifinal da Champions. Enfim, a Champions vai ser assunto aqui em outros vídeos ao longo da semana. Mas olhando para os times, acho que o que mais chamava atenção era a estratégia do Tottenham da tentativa de uma marcação em 4-3-3 mesmo. Então o Ryan Mason escala um Tottenham que tinha meio-campistas em tese mais confortáveis com a bola, então não foi a escalação mais física, de maior ocupação de espaço, de maior agressividade na marcação. Foi a escalação até de maior capacidade de reter a bola, em tese, para o Tottenham. Com Lo Celso e com Harry Winks, os dois formando com Højbjerg esse trio central, a sensação de uma ideia ali era clara. A execução era outra história, mas a ideia era ficar com a bola, superar a pressão do City, tentar trabalhar a bola desde a defesa. E o Tottenham tentou. Então as saídas, por exemplo, em tiro de meta foram sempre curtas, quase sempre curtas, porque o City não deixava muito. Mas o Tottenham tentava sair jogando, com o Alderweireld e com o Dyer como zagueiros ali dentro da grande área, com dois laterais que em tese seriam opções ofensivas, o Rier de um lado e o Reguilon do outro, três meio-campistas e Lucas, Son e Harry Kane na frente. Então, a ideia dessa marcação num 4-3-3 passava por uma tentativa de proteger a marcação por dentro, induzir o City a jogar por fora, mas mais do que isso, a sensação que passava era de um Tottenham que tentaria ficar com a bola e de um Tottenham que tentaria ter opções de saída rápida caso recuperasse a bola, porque naturalmente a posse seria do City. Mas se o Tottenham não coloca os seus dois pontas marcando lá atrás, fechando uma segunda linha com 4 ou eventualmente até com 5, a ideia possivelmente seria ter opções mais próximas ao Harry Kane para uma escapada. Então você pode ter o Harry Kane como alvo, aciona essa bola ali para ele vai tentar ganhar no pivô, proteger, lançar, como ele faz muito bem, dois jogadores que poderiam ameaçar em profundidade. Isso na teoria. Porque na prática o Tottenham mal passou do meio campo. O Tottenham demorou 18 minutos para ter uma sequência boa de passes que gerou um cruzamento, pelo menos, que foi perigoso. Nem virou finalização, nada do tipo. Mas foi uma saída boa que teve troca de passes, teve o Lo Celso rompendo a pressão, teve o Tottenham chegando até um cruzamento do Aurier, invertendo de um lado para o outro. Depois
mais de 10 minutos depois, o Tottenham foi ter outra saída, de novo com o Lo Celso. E até depois, a primeira finalização mais perigosa do Tottenham, que foi ali no segundo tempo, no início do segundo tempo, foi também do Lo Celso, numa batida de média distância ali de fora da área. Então o Lo Celso foi quem ofereceu algumas das saídas, mas não que o Tottenham tenha tido saída, porque na maior parte do tempo, o que a gente via era o City em cima, repetindo o melhor padrão que a gente tem visto nesses últimos meses do City, que é essa marcação em 4-4-2 mesmo. Então, tendo nesse caso De Bruyne e Foden como os dois por dentro, com Sterling à esquerda e Mahrez à direita. Esses quatro iniciavam a marcação mais agressiva, já com os dois por dentro pressionando os zagueiros, e aí Gundogan e Fernandinho como os dois meio-campistas centrais pressionando as opções de passe ali, que seriam o Winks ou o Højbjerg. O Lo Celso costumava ficar numa altura um pouco mais adiantada do campo, até mais próximo do Harry Kane, para tentar também virar uma alternativa para uma bola que quase sempre ou o Tottenham se livrava, ou era pressionado, desarmado, se atrapalhava com a bola, mas quase nunca a saída foi limpa do Tottenham tentando superar. Então o cenário que o jogo apresentava era, o Tottenham vai tentar sair jogando, não vai conseguir. O City vai recuperar a bola, vai recuperar rapidamente a bola, inclusive, sem ser minimamente ameaçado, sem deixar que o Tottenham toque na bola depois no meio-campo, e o City vai começar a construir suas jogadas. Agora, pensando do lado do City com a bola, que era o que acontecia na maior parte do tempo, o Tottenham ficava marcando por dentro, como eu falei, então os meias abertos, os pontas, não voltavam para fechar os lados, o que evidentemente deixaria o trio central de meio-campistas mais exposto, ou pelo menos mais sobrecarregado, tendo que fazer essas coberturas laterais, essas saídas, para ocupar uma área maior do campo. Por outro lado, a ideia do Tottenham era forçar que o City saísse para o jogo por fora, para conseguir concentrar pelos lados a marcação, sem sofrer numa faixa em que o City tira a referência, porque com De Bruyne e Phil Foden formando a dupla de ataque, não tem atacante. Então o City voltou a jogar sem uma formação que tenha de fato um 9, sim com dois jogadores que circulam por ali. E mantendo a estrutura, né? Tendo Rúben Dias e Laporte formando a dupla de zaga, com o Walker à direita e o João Cancelo à esquerda. O João Cancelo muitas vezes, ao longo da temporada, na maior parte até, costuma ser esse lateral pela esquerda que centraliza para jogar ao lado do meio-campista. Geralmente o Rodri, dessa vez o Fernandinho. Isso nem acontecia, porque como o City estava congestionando, o Tottenham estava congestionando por dentro, então ficavam Lucas Son e Harry Kane marcando à frente dos três volantes. Então o Tottenham marcava a faixa central e induzia o City a sair pelos lados, o que fazia com que o João Cancelo fosse o jogador para avançar, iniciar esses avanços pelo lado esquerdo. Em alguns momentos, sim, ele centralizava e até invertia com o Gundogan, também um movimento já bastante conhecido. O João Cancelo traz para dentro, o Gundogan abre para tirar um pouco o meio-campista adversário de posição, para tentar forçar que um volante do adversário saia para um bote, porque às costas dos volantes estarão outras opções de passe, nesse caso Kevin De Bruyne e também o Phil Foden. Numa ponta o Sterling, tentando entrar em profundidade, na outra ponta o Mahrez, que acabou sendo um dos principais nomes em campo, muito porque o City naturalmente constrói as suas saídas pelo lado esquerdo, lado que tem João Cancelo, lado que tem Gundogan, então naturalmente acaba sendo um lado que troca mais passes, e dessa vez tinha o Phil Foden não como ponta que circula para gerar opções de passe por ali, mas também para atacar a linha de fundo. Dessa vez o Phil Foden estava mais por dentro, então era o Sterling tentando prender o Aurier, tentando atacar ali o espaço às costas do Aurier, ou entre o Aurier e zagueiro, com o Phil Foden fazendo esse papel de circular. Mais uma vez, bem o Phil Foden. O Phil Foden para mim, talvez seja o jogador um dos mais divertidos de acompanhar nessa evolução, nesse amadurecimento dele na temporada do City. Porque a forma como ele consegue descomplicar jogadas, mudar a velocidade dos lances, acelerar uma passada mudando de direção. O Phil Foden tem sido um dos melhores jogadores do Manchester City já há algum tempo, então é um cara que sempre merece uma atenção especial. E jogando em diferentes posições. Então dessa vez ele era o meia central, o que dá pra gente chamar de segundo atacante, numa dupla que só tem segundo atacante, não tem um 9 de fato, né? Eram dois atacantes móveis por dentro, se a gente quiser chamar dessa forma, já que o Sterling estava mais pelo lado. Então o City conseguia, aproveitando que o Tottenham preenchia o centro, liberava os lados, o City saía pelo lado. E ao se projetar pelo lado, o Walker também em alguns momentos se projeta pelo lado direito, mas naturalmente o City acumula mais passes e aproxima mais peças pelo lado esquerdo. E ao fazer isso diante de um Tottenham que fazia marcação com a primeira linha com 4 e com 3 meio-campistas, ou seja, não era uma linha tão preenchida, ou seja, capaz de ocupar toda a largura do campo, então é um trio que precisa ficar se deslocando de um lado para o outro se não tem o auxílio dos homens de frente.
o City passa a explorar muito as inversões. Então a bola passa a encontrar passes, ter sequência pelo lado esquerdo, e o que começa a virar a principal arma para gerar muitas finalizações? Inversões rápidas para o corredor vazio. Saída pela esquerda, inversão para o Mahrez lá na ponta direita. Ele vai receber, podendo partir de frente para o Reguilón, dando trabalho para que o volante daquele setor consiga percorrer o campo de um lado ao outro para chegar e tentar dobrar a marcação. Na reta final do primeiro tempo até inverte, né? O Højbjerg sai da direita para jogar à esquerda, invertendo com o Lo Celso, mas justamente por ser o cara de maior poder de marcação, mas a jogada continua acontecendo. E foi talvez a principal arma do City dentro do jogo. Achar o Mahrez para trazer da direita para dentro, entrar em diagonal e buscar um chute. E assim o City foi bombardeando o Tottenham. Então, como eu falei no início, foi só 1-0. Foi. O gol saiu só depois dos 80 minutos de jogo. Verdade. Mas não é que o City tenha tido dificuldades para se impor. Teve dificuldades para fazer gol. E aí tá um ponto que serve de alerta também. Porque o City foi muito superior, controlando totalmente. Mas se o gol não sai, você vai se complicando. Você vai mantendo o jogo aberto por mais tempo. É que o Tottenham quase não conseguiu incomodar. Quase não conseguia passar minimamente do meio campo. Foi um jogo totalmente do City. Mas esse é um sinal de alerta. Porque era um jogo para o City ter feito 3-0 no primeiro tempo e não correr nenhum risco. E não é que não tenha criado para isso. Criou chances claras, inclusive. Acabou não conseguindo, ou parando no Lloris, ou tendo finalização travada, ou finalizando para fora, mas foi um jogo de ampla superioridade, uma final de um resultado indiscutível, ou de uma vitória indiscutível. O resultado a gente até pode discutir, porque 1-0 foi pouco, poderia ter sido mais, sem dúvida alguma. É decepcionante do lado do Tottenham, e não apenas por uma questão de estratégia, o Tottenham ficou esperando para buscar contra-ataque. Isso era legítimo, o Tottenham poderia fazer, só que poderia ter feito melhor essa estratégia. O Tottenham nem conseguiu evitar que o City criasse chances e nem foi perigoso nos contra-ataques. E olha que é um time com capacidade para castigar em contra-ataques, porque tem jogadores para isso. Tem alvo no Harry Kane, tem jogador que serve para entrar em profundidade, como o Son, como o Lucas, no segundo tempo o Bale, no final até o Bergwijn entra também, mas enfim, aí também já era meio tarde. O fato é que o Tottenham mostrou muito pouco. Mal competiu diante do City. E o City foi muito superior, indiscutível, foi muito mais time, é bem mais time também, conquista o título nessa temporada, o título da Copa da Liga, muito provavelmente vai ser o campeão da Premier League, é só uma questão de tempo, tá vivo dentro da Champions também. Então pode ser uma temporada e tanto em relação a títulos da parte do Manchester City. Quero saber o que vocês acham, o que vocês esperam. É importante esse lado do City não ter sido vulnerável, nem ter sofrido contra-ataques, porque esse tende a ser um cenário diante do PSG. Um cenário de posse de bola de um City que vai tentar controlar o jogo, mas sabendo que do outro lado tem um time que pode castigar muito se tiver campo para percorrer, campo para atravessar, para acelerar, e com jogadores de qualidade individual indiscutível. Então, a gente vai voltar a falar nesse tópico aqui nos próximos dias, certamente, na questão do controle do City. A questão para o City, que fica de alerta para a Champions, não basta controlar, tem que definir melhor para não manter o confronto aberto, porque confronto aberto significa risco. E diante de um adversário como o PSG, é difícil que Neymar, que Mbappé não aproveitem se essas brechas aparecerem. Diante do Tottenham, essas brechas quase não apareceram, a não ser do ponto de vista do placar, que ficou em 0-0 até a reta final, o que é perigoso. Enfim, é isso. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço para todo mundo, até a próxima.